Aleluia. Pai do Senhor, irmãos. Irmãos, pode permanecer assentado como você está. Atos 2 diz que eles estavam assentados quando de repente veio sobre eles o Espírito Santo. Então, assentado também, você tem reverência da parte de Deus. Os irmãos, pode abrir. Aleluia. Os irmãos podem abrir a sua Bíblia, Daniel, capítulo de número 1. Capítulo é o 1 de Daniel. Enquanto os irmãos estão abrindo, vamos agradecer a Deus, porque é Deus que proporciona esses momentos na vida de um homem, na vida da igreja. Também agradecer a Deus pelo nosso evangelista Giovanni, que teve coragem de nos incumbir nessa noite, de trazer a palavra de Deus, como também do nosso pastor. Porque, por direito, é o pastor que tem que nos ensinar, mas ele sempre está aí dando essa oportunidade para quê, irmão? Porque é visão, pensando no futuro. Ele cede a oportunidade para a gente que estamos aprendendo, para que futuramente, em nome de Jesus, nós possamos também ser um pouco, né? Se todos tivessem essa visão, quem sabe a nossa igreja hoje estaria cheio de jovens líderes e pregadores. Mas eu creio que o nosso Deus ainda pode despertar muitos homens de Deus aí para chamar jovens, moças e rapazes para a seara do Senhor. Quem crê nisso? Eu creio nisso. Irmãos, Daniel, capítulo 1, vai começar a leitura dizendo assim: no terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Pode ir para o versículo 3. E disse o rei a Aspená, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos príncipes, jovens em quem não houvesse defeito algum, de boa aparência e instruídos em toda a sabedoria e doutos em ciências e entendidos no conhecimento e que tivesse habilidade para assistirem no palácio do rei e que ele ensinasse as letras e a língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a porção diária das suas iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que, no fim destes, pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Versículo 7. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, Daniel pôs de Beltsassar. Nem sei se essa pronúncia está certa, irmão, mas vamos crer que é Beltsassar. E Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e Azarias de Abednego. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe não permitisse se contaminar até aí. Pode deixar o versículo 7 por enquanto, um anterior. Esse eu vou repetir a leitura. Porque, a saber, Daniel pôs o nome de Beltsassar, Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abednego. Deus abençoe, irmão. Irmãos, a palavra que o Senhor colocou no meu coração, já tem uns dias que Deus fala com a gente, para a gente aprender. Quando Deus revela a palavra a alguém que é ministra, Deus quer ensinar aquela pessoa, né? Muitos se enganam achando que Deus revela para trazer uma exortação para a igreja. Não, mas Deus traz a exortação para o próprio ministro. E o que Deus colocou no meu coração um tempo atrás, e eu gosto que Deus faz isso, porque quando Deus vem me corrigir, é porque Ele me ama. Ele quer que eu não me perca, mas permaneça no caminho celestial. Então a palavra que eu quero trabalhar com os irmãos nessa noite, com a graça de Jesus, é identidade. RG, identidade. Porque quando se fala de identidade, está falando qual é as características dessa pessoa, da onde que ela surgiu,
qual é o nome dela, qual é a nacionalidade desta pessoa. E para nós que somos cristãos, na dispensação da graça, a dispensação presente, o Senhor Jesus, no capítulo 3 de João, ele vai conversar com um mestre da lei chamado Nicodemos, e Jesus vai falar de identidade. Quando Jesus no capítulo 3 começa dizendo que é necessário nascer de novo para entrar ou possuir ou herdar o reino de Deus, Jesus está falando nada mais, nada menos do que identidade. Porque o Nicodemos tinha uma identidade terrestre até aquele momento. E identidade terrestre não faz chegar ao céu. Precisa de uma celeste. Mesmo ele sendo um mestre da lei, Jesus chega até ele e diz: ei, eu quero te dar uma nova identidade, uma celeste. Tanto é verdade que o Paulo vai confirmar isso, a carta à igreja de Corinto, capítulo 2, segunda carta, capítulo 5, versículo 17, bem conhecido dos irmãos. Paulo vai dizer: se alguém está em Cristo, o que é? Nova criatura, recebeu uma nova identidade, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Ou seja, Paulo está dizendo para a igreja de Corinto: a identidade terrena ficou enterrada nas águas do batismo. A identidade terrena, pecaminosa, a identidade que dizia que você e eu éramos um homem e uma mulher sem Deus, a identidade que nos mostrava que nós não tínhamos relacionamento com Deus, ficou no passado. Em Cristo nós temos uma identidade de relacionamento para com Deus. Muito se engana que Jesus quer apenas salvar. Deus em Cristo não quer apenas salvar a humanidade, mas quer ter um relacionamento com o homem. O Adão, o nosso primeiro pai, perdeu a identidade terrestre no paraíso, mas Jesus, o último Adão, na terra pecaminosa, ele venceu para nos dar uma nova identidade, uma identidade celeste, e é por isso que você está aqui nessa noite. E quando nós lemos aqui a passagem de Daniel, no capítulo 1, os irmãos vão logo compreender que Deus está cumprindo aquilo que ele já tinha revelado antes. Deus está trazendo uma condenação para a nação de Judá. Por que que Deus está trazendo um ato de justiça, subjugando os israelitas? Porque eles já tinham perdido a identidade de servos de Deus. E mesmo que eles tinham a credencial, a carteirinha, dizendo que era crente, já na sua vida diária, já não tinha mais identidade para com Deus. A identidade era apenas superficial e não era dentro do seu interior. Perderam a identidade, por isso veio o juízo de Deus sobre toda a nação. Porém, sabemos bem, eu aprendi com um grande amigo meu, que Deus sempre tem uma lâmpada acesa na história. Deus sempre tem quem tem identidade, mesmo que muitos venham perder a identidade, ainda vai ter remanescentes na terra com identidade de fiéis adoradores ao Senhor. Aleluia! E para nós caminharmos, o Daniel, o Misael, o Azarias e o Ananias, identidade.
estavam entre os cativos de Judá, da família real, das famílias nobres de Judá. E estes rapazes ficaram como servos do rei Nabucodonosor, que quando chegando em Babilônia, no versículo 7, vai dizer que o chefe dos eunucos vai querer agora mudar o nome deles. Os 4 jovens, os 4 mancebos já tinham uma identidade que eles receberam. Eles já tinham nome, mas quando chegaram na Babilônia, o chefe dos eunucos vai querer agora mudar a identidade deles. Daniel, você não será mais Daniel, você agora vai ser Beltesazar. Ananias, você não vai ser mais Ananias, você vai ser o Sadraque. Misael, você não vai ser mais Misael, você vai ser Mesaque. Azarias, você vai ser Abednego. Este é o cenário que estes 3 jovens que ainda permaneciam com vida com Deus, receberam quando chegaram na Babilônia. Logo de cara, quando se abriu as portas de Babilônia, eles entraram, eles já foram confrontados a mudar a sua identidade, a sua integridade para com Deus. Mas o versículo 8 já vai mostrar que o Daniel, que era ali, dá de entender que é o líder deles, já vai bater de frente, como se fosse outro. Aqui não, eu não mudo a minha identidade, eu posso até estar na posição de escravo de Babilônia, mas eu não troco a minha identidade de adorador. Ele resiste, eles não se contaminam com as porções diárias do rei. E vai ter uma recompensa, irmãos, no capítulo 1, versículo 19, vai dizer assim, o 19, o rei conversou longamente com cada um deles, mas nenhum dos rapazes o impressionou, tanto, e aqui o que é interessante, que aqui está, Daniel, não Beltesazar, Ananias, Misael e Azarias, por isso eles passaram a servir ao rei, em todos os assuntos que exigiam conhecimento e capacidade de julgar. O rei descobriu que os conselhos daqueles 4 rapazes eram melhores que os dos magos e astrólogos do seu reino. Sabe por que era melhor? Porque eles ainda tinham identidade, eles ainda tinham vida com Deus. Os outros astrólogos, eles não tinham revelação da parte de Deus, porque eram pessoas que não tinham identidade celeste, era apenas uma identidade terrestre. E nós vamos ver agora uma pressão no capítulo 3, versículo 12, o 14 e o 15. O texto bíblico só vai relatar sobre Ananias, Misael e Azarias, que a gente conhecemos como Sadraque, Mesaque e Abednego. Não vai falar de Daniel nesse texto. E nesse capítulo 3, o versículo 12, eles vão passar por mais um teste. A primeira vez, quando eles chegam na Babilônia, são confrontados e recebem um novo nome, mas não mudam as suas características. Mesmo a Babilônia dizendo que eles agora deveriam viver como babilônicos, eles ainda preferem viver como servos de Deus. Então no capítulo 3, no versículo 12, vai ter agora um momento de pressão, porque quem tem identidade passa por pressão. É por isso que a gente não entende as coisas que acontecem na nossa vida. Se realmente eu, Samuel da Silva, quero ser um servo fiel a Deus, eu vou passar por momentos de pressão para testar se realmente eu tenho uma identidade celeste. Se não, quem sabe, se eu não passar no teste, a minha identidade é falsificada. E eles vão passar, ó, versículo 12. Há uns homens judeus, quais o Senhor colocaste aí sobre a Babilônia. E aqui está interessante, quem vai acusar eles, não está chamando eles pelos nomes original, é Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei,
não fizeram caso de ti e de teus deuses, não servem, nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Versículo de número 14. Falou Nabucodonosor, e lhes disse, é propósito, Sadraque, Mesaque e Abednego, veja que a Babilônia só chama eles pelo nome que eles receberam quando chegaram, que vós não servi aos meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantaste. Versículo 15, agora pois, se estáis pronto, quando ouvides o som da buzina, da flauta, olha a pressão, da harpa, e de toda espécie de música, para vos prostardes e adorardes a estátua que fiz, bom é, mas se não adorares, sereis, tem a continuidade, lançados na fornalha, né? Creio que é, deixa eu ver aqui. Versículo. Vou perder o fio da meada não, irmãos. Vai adorando que Jesus está na casa. Aleluia. Vamos ser lançados na fornalha. Perdi o versículo aqui, mas não vamos perder o embalo não. Versículo 17. 19. Então, olha a pressão ainda. Então Nabucodonosor se encheu de furor, mudou seu aspecto, seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego, e falou-lhes ordenando que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. Pressão. Quando a gente passa por um momento de pressão e a gente fica fiel, a coisa piora, irmão. Veja que a fornalha foi aumentada, aquecida 7 vezes mais. Às vezes, olha só, às vezes a pessoa diz assim, Deus, eu tenho uma identidade de um fiel adorador, mas parece que agora, esse momento que eu estou passando de pressão, só está piorando e vai piorar mesmo. Mas é nessa hora que piora, que Deus olha lá do céu, quem sabe, eu quero aqui usar a minha fé, quem sabe ele fica até de pé no trono. Por quê? Para ver qual que vai ser a tua posição, se tu vai continuar usando a identidade celeste, que Ele te deu através do sacrifício de Cristo, ou se vai tomar a velha identidade de volta. Mas eles não cedem. O capítulo 3 também, o versículo 16, o 17 e o 18, vai relatar que eles não fazem caso da proposta do mundo, da proposta da Babilônia. Olha só quem tem identidade de vida com Deus fala no momento da provação. Rei, o nosso Deus, a quem nós servimos, Ele pode nos livrar da tua mão e da fornalha. Mas, ó rei, olha só, isso é só quem tem identidade de Deus, de cristão. Rei, se Ele não nos livrar, fica sabendo que nós não se prostramos, nem adoraremos os seus deuses. Rei, fique sabendo, olha só a fala de quem tem identidade de vida com Deus. Nós podemos sim até perder a vida hoje aqui, mas nós não perdemos a nossa identidade. Tem gente que fica muito feliz com a galeria dos hebreus, dos heróis da fé, Hebreus capítulo 11, porque lá vai dizer que eles venceram reinos, vai dizer que eles mataram leões. Aí quando o pregador prega isso, as pessoas se alegram, dá lugar, mas daí se continuar a leitura ali da galeria dos heróis da fé, outros foram cerrados aos meios, outros foram apredejados, outros moravam em cavernas, andavam errantes pela terra, para não negar a fé. Sabe o que é isso? É ter identidade. É fácil o Samuel ter identidade de vida com Deus,
quando Deus está levantando a nossa nação, quando Deus está derramando a tua glória, derramando o teu poder, batizando com o Espírito Santo, salvando almas, uma enxurrada de milagres acontecendo. Mas agora Deus quer provar se eu tenho identidade quando eu passar pela fase da perseguição, da fase de enfrentar, eita glória, a espada e não negar o nome de Cristo. Aleluia. E eles não cederam. E sabe o resultado de quem não cede? A gente fala muito sobre avivamento, e o segredo para nós termos um avivamento nessa última hora da igreja, na face da terra, é não ceder, permanecer fiel, porque depois que acontece todo o milagre, o versículo de número 29 vai dizer, olha o avivamento acontecendo, quem era idólatra agora vai dizer assim, por causa disso, agora baixo este decreto, se qualquer pessoa de qualquer povo, nação ou língua falar uma palavra contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, será cortados em pedaços e a sua casa completamente destruída, porque nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém como esse. Avivamento começa quando eu, como igreja, tenho identidade de cristão. Já não está acontecendo tanto avivamento, já não está acontecendo tanto milagre, tanto salvação de almas, como tinha no passado, porque a gente está perdendo a nossa identidade. É tempo de nós resgatar, lembrar da onde eu caí, da onde eu errei, e falar, Senhor, me perdoa, eu estou aqui, e eu quero voltar às mesmas obras, eu quero voltar à identidade. E o resultado do avivamento é tão grande, que Deus ainda dá bônus para o seu servo. O versículo 30 vai dizer, depois disso, o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego, e eles se tornaram homens importantes na província da Babilônia. Ei, Deus fez eles crescer, porque eles mantiveram a identidade. Aleluia. A gente quer crescer em tantas áreas da nossa vida, principalmente na igreja, mas para a gente crescer, a gente tem que manter a identidade. Tem muita gente que tenta fazer o jeitinho brasileiro, e o jeitinho brasileiro é usar uma identidade do Paraguai, uma identidade made in China, falsificada, uma identidade 007, só é usada no santuário, saiu para fora, já não tem mais identidade, perdeu, assim não cresce, assim não chega em lugar nenhum. E outra, a gente também não precisa pisar em ninguém para crescer, a gente não precisa humilhar ninguém para crescer, a gente não precisa causar tumulto, rebuliço para crescer na igreja e na obra do Senhor, para nós alcançarmos o propósito que Deus tem na nossa vida, é só manter a identidade. Ei, eu vou resumir rapidinho aqui, porque eu anotei algo que é muito interessante. E a identidade, ela não é só na fase da juventude, como os jovens aqui, porque vai mudar o reino. Ciro ou Dário vai chegar ao trono, cerca de uns 70 anos depois, e agora o relato bíblico vai ser o de Daniel, que tinha sido batizado como Beltesazar, que tinha ganhado a identidade terrestre. No capítulo 6, o versículo 2 e o 3, vai dizer que ele era um dos 3 ministros do rei, e no versículo 3, vai dizer que o rei queria colocar Daniel como primeiro ministro, porque que mesmo depois de tanto tempo, Deus ainda quer usar o rei que está em evidência, para levantar Daniel, porque toda a vida dele foi de identidade. Tem gente que começa bem, tem identidade na sua juventude, passa um ano, tem identidade,
passa 2 anos, tem identidade. Mas Deus olha para mim, estou com 25 anos. Eu creio que eu estou começando a vida. E Deus olha para mim e diz: Samuel, aleluia. Será que você vai chegar lá nos 80, se Deus permitir, com a mesma identidade? O Daniel chegou. E o resultado, tem gente que acha que os irmãos anciãos ainda não servem para nada, né? Tem gente que acha que os cabelos brancos ainda não servem mais para nada, né? Aleluia. Mas esses que já têm os cabelos brancos, aleluia, é uma identidade de experiência, é uma identidade de quem realmente conhece ao Senhor, é uma identidade de quem dobra o joelho e o céu se abre na terra. Mas um segredo para a minha geração, que quer ver o avivamento de Deus, que quer ver o sopro do Espírito Santo da terra. Nós devemos honrar quem já tem uma identidade de experiência para com Deus. Eita glória! Aleluia! Eu sei que deu tempo, mas deixa eu concluir essa mensagem. Aleluia! Identidade. E quem tem identidade para a vida toda? É por isso agora que talvez você vai entender que muitas vezes a gente sofre por ter identidade. A gente padece por dizer não ao pecado e sim para Cristo. Sim para a santidade. O capítulo 6 também de Daniel, versículo 5 ao 9, vai dizer que os homens que tinham, irmã Claudete, uma identidade do Paraguai, falsificada, made em China, irmão Zulino, fizeram uma armadilha para Daniel, fizeram, como diz aí, uma arapuca para que Daniel caísse. É o que acontece na vida do fiel. Não é que você não tem identidade, não é que Deus deixou de te amar, não é que o Espírito Santo não habita mais dentro de você, é que o adversário trama contra as nossas vidas. E o que eu faço, Samuel? Enfrenta. O Daniel, no capítulo 6, o versículo 10, ele vai enfrentar, ele vai correr risco de vida, corre risco de cova de leões. O que eu faço quando vier a arapuca? Enfrenta no nome de Jesus. Entrou em sua casa, ora, havia no seu quarto as janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes ao dia se punha de joelho e orava e dava graças diante de Deus. Se vence a armadilha de Satanás é pela oração e também dando graças a Deus. Eu enfrento orando e ainda glorificando. Eita glória! Quem tem identidade de servo fiel, sofre, é humilhado, mas além de ter uma vida de oração, ele é um adorador por excelência. Quem não se lembra da ceia passada? A nossa irmã Maria tinha acabado de perder o seu filho, tinha tudo para ficar em casa, tinha tudo para não vir participar do culto, tinha tudo para não tomar da ceia do corpo do Senhor, e nós íamos entender. E o que ela fez? Vocês que estavam presentes na ceia sabem. Ela veio participar do corpo e do sangue. Ela veio lembrar do memorial
da morte de Cristo pelos nossos pecados. O que é isso, Samuel? É identidade. Eu estou sofrendo luto, eu perdi o meu filho, isso não é natural, mas eu vou para a igreja, porque eu tenho identidade, porque eu sei que o meu Redentor vive, o meu filho partiu, mas eu sei em quem eu tenho crido, isso é identidade. O Daniel parecia que ia morrer no versículo 16 e 17 do capítulo 6, por ter identidade. Mas o leão não traga quem tem identidade, se tiver propósito ainda na terra. Se o teu propósito com Deus ainda não findou, se a tua jornada, se aquilo que o Senhor na eternidade projetou para a tua vida, ainda não se cumpriu, o leão não vai te pegar. Deus vai fazer com que a morte vire vida, se ainda tiver propósito na tua vida. Eu poderia sim vir aqui dizer, olha, quem tem a identidade não morre, mas vocês lembram bem, que 10 minutos atrás eu falei, que tem horas que nós vamos sim ter que perder a nossa vida pela identidade de cristão. Mas eu digo uma coisa, se o teu propósito com Deus não se cumpriu, a morte não te abraça antes. Só se eu resolver pegar a identidade, jogar fora e dizer, não quero mais uma vida com Deus. Aí o leão me traga. Para nós finalizarmos, mais uma vez, o versículo 25, o versículo 27, 25 ao 27, vamos ler, para nós finalizar? Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações, línguas, que moram em toda a terra, a paz seja multiplicada, versículo 26, da minha parte, é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio de meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de quem tem identidade, Daniel, porque Ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. Os reinos passam, os governos mudam, os homens morrem, nascem, vivem e morrem, mas Deus permanece para sempre, e o seu reino não se pode destruir. Até estão tentando destruir a nação brasileira. Não quero ser profeta do Apocalipse, mas podem conseguir sim destruir a nação brasileira, mas o reino de Deus em Cristo não é destruído. A igreja de Deus na terra não é destruída, porque a igreja é representante do reino celestial, eita Deus, e o seu domínio durará até o fim. Ele salva, Ele livra, Ele lhe opera sinais, maravilhas no céu e na terra. Ele salvou e livrou quem tinha identidade. Irmãos, se coloque de pé. Aleluia. Deus disse para mim primeiro, não perca a sua identidade de cristão. A gente tenta perder. A vontade da carne, a luz da Bíblia Sagrada, é rasgar a identidade de cristão. É jogar fora. Mas se eu temo a Deus, se eu sou sensível à voz do Espírito Santo, eu não cedo à vontade da minha carne. Eu não cedo ao pecado que tão de perto nos rodeia. Eu não cedo a Satanás que quer roubar a minha identidade. Não cede, irmão. Não tem super crente.
Jesus não fez uma identidade para dizer, essa aqui é uma identidade de um super cristão. Não existe, nunca existiu, nunca existirá, mas existe um super Cristo, que pode renovar a sua identidade espiritual, que pode fazer a manutenção da tua fé, da tua vida diária com Deus. Nos momentos em que nós pensarmos em desistir, saiba que a nossa identidade celeste nos mostra que essa vida vai se findar daqui um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, não vai tardar. Aquilo que o olho não viu, o coração e a mente não imaginou, não pensou, as canções que eu nunca ouvi, é o que Deus tem preparado para quem tem identidade.